Que bom que você está de novo aqui com a gente. Vamos continuar nossa viagem através do maior sermão de Jesus que aparece na Bíblia, o Sermão do Monte. Ele se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7. Nós estamos agora indo para o capítulo 5, verso 33 até o 42. Será o texto que vamos estudar hoje. Esse texto do verso 33 até o verso 37 tem a ver com credibilidade. Você já viu que tem mães que não têm o respeito dos filhos? Tem pais que não têm o respeito dos filhos? Parece que a sua palavra não vale. E por que a sua palavra não vale? Talvez porque falte credibilidade. Como que a gente faz para ter credibilidade? Tem pessoas que não têm credibilidade no emprego, o patrão já não acredita mais. O patrão não acredita mais porque quando ele diz eu vou estar lá fazendo hora extra no domingo, domingo a pessoa está em casa. Então a sua palavra não tem valor, a própria pessoa não respeita a sua palavra, então esta pessoa não tem credibilidade. Veja o que Jesus diz sobre este assunto, porque esse tema de credibilidade, ele afeta muito os nossos relacionamentos. Se você não tem credibilidade, você vai ter dificuldade para se relacionar, porque os relacionamentos são baseados na confiança, assim como o nosso trabalho, o nosso emprego. É preciso que o patrão confie em você. Se você está namorando, é preciso que a namorada confie em você. Se você está casado, é preciso que a sua esposa confie em você. Se você é um pai e uma mãe, os seus filhos precisam saber que aquilo que você diz vai acontecer e que você não diz nada que não vai acontecer. E se por acaso um dia você disser alguma coisa e não cumprir, ou esta coisa não acontecer, você não vai ficar silencioso e agir como se nada tivesse acontecido. Não! Você vai explicar o que aconteceu e talvez você vai ter que pedir desculpas por não ter podido cumprir a sua palavra. Ou você é do tipo de pai e mãe que nunca pediu desculpas? Um pai e uma mãe que são cristãos pedem desculpas, porque nós erramos. Nós não somos perfeitos, eu sou pai, eu tenho 2 filhas, eu já errei algumas vezes e algumas vezes tive que pedir desculpas para as minhas filhas. O pedido de desculpas, o reconhecimento do erro, restaura o respeito, restaura a credibilidade. Então vamos à palavra de Deus e vamos ver o que Jesus tem a dizer sobre esse assunto. Ele disse, também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que passar disto vem do maligno. Que coisa séria que Jesus está dizendo aqui. A minha palavra como cristão não necessita de juramento. Juro para você, o cristão não precisa jurar. Você não precisa jurar nem por Deus, nem pela terra, nem pelo céu, nem por Jerusalém, nem pela sua igreja, nem pelo seu pastor, porque também o seu pastor é ser humano como você. Você não precisa jurar. Para você desenvolver credibilidade, você precisa que as pessoas entendam que o seu sim vale sim, o seu não vale não, o seu 10 horas é 10 horas, o seu 9 horas é 9 horas, o seu eu vou até lá, você vai até lá. E se você não for, e se você não puder ir, você precisa pedir desculpas. Isto é extremamente importante na educação de crianças.
As crianças precisam entender que existem regras em casa. Elas precisam entender que quando estas regras são quebradas, alguma coisa vai acontecer. Então você primeiro precisa estabelecer regras. Quais são as regras? Nunca aplique uma pena antes de ter certeza que a criança conheça muito bem as regras. Você deve falar sobre a regra, mas sempre que falar sobre a regra, você estabeleça uma consequência para a quebra da regra. Então, você diga para a criança, não pegue este copo que está em cima da mesa. Se você pegar este copo que está em cima da mesa, vai acontecer isto, isto e isto. E que esta consequência não seja extrema, porque se da primeira vez você já estabelece uma consequência extrema, você não tem para onde ir se ela quebra esta primeira vez. Então, que seja uma consequência branda e que ela vá se complicando conforme a desobediência vá crescendo. E não deve crescer, porque este é o método de Deus. Então, você estabeleça a regra, estabeleça a consequência, você deu a sua palavra. Quando você disse que vai haver uma consequência, esta consequência precisa acontecer. Eu me lembro de ter visto uma vez uma criança aprontando numa casa. Estava chovendo muito lá fora e a mãe disse para a criança, se você não parar quieta, eu vou levar você lá para a chuva, você vai ficar lá na chuva. Eu pergunto para você, você acredita que essa mãe levaria a criança e deixaria na chuva? E é claro, porque a criança já conhecia a mãe que tinha, já sabia que a sua mãe não era digna de crédito, porque a mãe não respeitava a sua própria palavra. Então a criança continuou aprontando, e daqui a pouco a mãe disse, se você não parar, eu vou levar você para o guarda. E eu fiquei pensando, nem essa mãe sabe onde está o guarda, como que ela vai levar para o guarda? E é claro que a criança não parou. Então algumas vezes nós colocamos a culpa na criança e essa mãe virou para as pessoas que estavam ali na sala e disse, esse menino ninguém pode, ninguém consegue, mas claro que o problema não era o menino, claro que a criança era uma criança normal, uma criança ativa, o problema estava na palavra da mãe. Esta mãe não tinha credibilidade. Eu vou falar para você de uma outra situação. A mãe está quase terminando o almoço, mas ela ainda não terminou o almoço. E ela pensa, meus filhos demoram para vir, então eu vou começar chamando meus filhos. Ela chama faltando 15 minutos para terminar, as crianças não vêm, e ela vai terminando, e ela chama mais uma vez, e as crianças não vêm, e ela continua terminando o almoço. Quando finalmente ela termina o almoço, ela ergue a voz e diz, eu já não disse para vocês virem. E aí as crianças entendem que é a senha para elas virem, porque a mãe alterou a voz. Por que precisa ser assim? Por que os seus filhos precisam obedecer só quando você altera a voz? Só quando você fala de maneira brava? Só quando você já falou 4, 5 ou 6 vezes? Você sabe por quê? Porque provavelmente você treinou os filhos para reagirem dessa maneira. Mas a palavra de Deus diz que se eu quero ter credibilidade, a minha palavra, o meu sim deve ser sim e o meu não deve ser não. Então, se o almoço não está pronto, não chame seus filhos. Porque se eles obedecerem você, o almoço não vai estar pronto e eles vão ter que ficar esperando e eles logo vão descobrir que a sua palavra não é válida. Não vale a pena ouvir a sua palavra. Então espere terminar o almoço, chame seus filhos uma vez só. E se eles não vierem, largue o que está fazendo e vá até eles para ver se não morreram, se não estão machucados, se não ficaram mudos, se você precisa levar ao médico. E se eles não ouvem você, eles precisam descobrir que algo vai acontecer se são chamados, mas não vêm, não obedecem. E esse algo não pode ser uma coisa muito agradável, tem que ser algo desagradável. Bem, fique aí mais um pouco, que a gente vai para o intervalo e volta já já. Nos vemos.
Bem, deixamos de lado agora o tema da credibilidade e vamos prosseguir nessa caminhada, nessa viagem junto com Jesus, no seu Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como preferem alguns. Verso 38 é o texto desta segunda parte do programa, e Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Essa era uma lei muito antiga, lá daquela região. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Escuta, como que um cristão reage ao abuso? Mais um tema que não é popular. E você, antes de continuarmos esse estudo, precisa decidir, e eu também preciso decidir, se nós vamos seguir a cultura popular, se nós vamos seguir o senso comum, se nós vamos andar junto com a maioria, se nós vamos seguir a recomendação dos meios de comunicação, ou se nós vamos seguir a palavra de Deus, a Santa Bíblia, ou se vamos seguir a orientação de Jesus. Porque o que Jesus diz aqui não é o senso comum. O que Jesus diz aqui não é o que ouvimos de alguns terapeutas. O que Jesus diz aqui não é o conselho que recebemos de programas de auditório de algumas TVs. Não, o que Jesus diz aqui é extremamente impopular. Jesus está falando com pessoas que estão sofrendo abuso. Jesus está se dirigindo a pessoas que estão vivendo situações extremamente desfavoráveis. E qual é o conselho de Jesus para estas pessoas? Eu vos digo, não resistais ao perverso. Esse conselho de Jesus é oposto ao conselho que o mundo nos dá. O mundo diz assim: se você está sofrendo abuso, denuncie, você deve se livrar desse abuso, corra, fuja, resista. Mas a palavra de Deus nos fala coisas diferentes. Este é um assunto difícil, mas eu convido você a estudar esse tema dentro da palavra de Deus. Não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também à esquerda, volta-lhe também a outra. Será que Jesus está falando disto literalmente ou de maneira figurada? Eu quero convidar você a ir comigo para Pedro, primeira epístola de Pedro, o capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, o capítulo 2, os versos 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se, pecando e sendo esbofeteados, por isso o suportais com paciência? Jesus está falando de ser esbofeteado fisicamente ou figuradamente. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Como que Jesus sofreu? Você já assistiu aquele filme sobre a crucifixão de Cristo? Você viu o que Cristo passou? E agora nós encontramos um texto extremamente impopular, totalmente incorreto politicamente falando, mas um texto correto espiritualmente falando. Pedro dizendo, Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, Pedro dizendo: para isto mesmo você e eu fomos chamados, porque Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos exemplo para que nós pudéssemos seguir os seus passos. O verso 22 agora diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado,
não revidava. O ultraje é uma ofensa grave. Ele não revidava com o ultraje. Quando maltratado, Jesus não fazia ameaças. E se teve alguém que podia fazer ameaças, imagine, foi Jesus. Ele podia mandar vir legiões de anjos. Se eu fosse Jesus, eu diria, você sabe com quem você está falando? Você imagina quem sou eu? Você olha para mim e acha que eu sou um judeu sofredor. Você não sabe quem eu sou. Espera só que eu vou dar uma lição em você. Você logo vai descobrir com quem é que você está se metendo. É o carteiraço? Não. A palavra de Deus diz que quando ele era maltratado, ele não fazia ameaças. Como você reage quando você é maltratado? Dentro da sua casa. Como você reage quando você é maltratado lá no seu ambiente de trabalho? Você quer ser feliz, quer ter sucesso nos seus relacionamentos, quer ter sucesso na sua vida. Ande como Jesus andou. Siga o exemplo de Jesus. Siga os passos de Jesus, diz Pedro. Porque ele, em vez de fazer ameaças, diz o final do verso 23, ele entregava-se àquele que julga retamente. Isso toca o meu coração. Jesus não era insensível à dor. Jesus não fingia que a dor não existia. Jesus não fingia que não estava sendo maltratado. Jesus não confundia maus tratos com amor. Jesus não era louco. Jesus sofria, mas ele não se vingava. Então o que ele fazia? Pedro diz que ele entregava-se àquele que julga retamente. Deus julga retamente. Em outro lugar, Pedro diz, cuidado, que a justiça do homem não faz a justiça de Deus. Ou seja, eu tentar tomar a justiça nas minhas próprias mãos não vai mover a mão de Deus para efetuar a justiça a meu modo. Deus tem o seu modo de fazer a justiça. E se eu sou cristão, e se eu um dia entreguei minha vida a Jesus, então ele toma o controle da justiça. E é um privilégio entregar a vida a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para outro texto, está no livro de Romanos, o capítulo 12. Romanos, o capítulo 12. Alguns textos aqui, que coisa linda esse texto. Romanos capítulo 12, verso 14, por exemplo, veja o que diz Paulo. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai, ele repete. E não amaldiçoeis. Você está sendo perseguido, você está sendo abusado, você está sofrendo ou abusada, você está sofrendo. Quantas vezes você já orou por essa pessoa? Você tem jejuado por essa pessoa? Você tem clamado a Deus por essa pessoa que está maltratando você? Você tem se angustiado pela vida eterna, pela salvação dessa pessoa que está maltratando você? Este é o plano de Deus para as pessoas que estão sofrendo abuso. E aí no verso 15 aqui de Romanos 12 ele diz, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E agora ele diz no verso 17, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ele diz se possível, porque às vezes não é possível. Às vezes você quer ter paz, mas não é possível, porque as pessoas não querem ter paz com você. Mas a sua parte é abençoar. A sua parte, a minha parte, é orar por aqueles que me perseguem. E aí ele diz no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Em algumas Bíblias, essa palavra ira aparece com letra maiúscula, o I aparece com letra maiúscula, porque se refere à ira de Deus, não à ira humana. Nós já vimos Jesus dizendo que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Eu o retribuirei. Pelo contrário, verso 20, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Escuta, você nunca vai poder combater o escuro apagando a luz. Você só pode combater a escuridão acendendo a luz.
Tem pessoas que no casamento estão querendo combater a escuridão, o sofrimento, com vingança, com maldade também. Você fez para mim, vai levar. Eu não levo desaforo para casa. Não, comigo você não vai fazer. Escuta, não é o método de Jesus. Eu convido você a estudar esse tema. Estudar lá em Mateus capítulo 5, e estudar em 1 Pedro capítulo 2, e estudar aqui em Romanos capítulo 12. Qual é o plano de Deus? Como se lida com abuso? Como se lida com violência verbal, outros tipos de violência? Jesus teve que lidar com estas violências, mas não abriu a sua boca. Da sua boca não saiu engano. Ele não pecou. E Ele pode dar forças para mim, pode dar forças para você. Este é o chamado de Jesus para você hoje. Uma vida santa. Que Jesus abençoe você, abençoe sua casa e abençoe seus relacionamentos. Nos vemos no próximo programa.